Boa noite. Eu me chamo Janine Martins, eu tenho 16 anos e hoje eu recebi a missão de trazer a palavra para vocês. Como vocês já sabem, a gente está falando sobre os campos estão brancos. Então, para começar, eu queria pedir que, por favor, vocês abrissem a Bíblia em João 4, para a gente ler a partir do verso 31. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele. Mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim, é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus estava indo para Galileia, mas para chegar lá, ele precisava passar por Samaria. Então, chegando em Samaria, os discípulos saíram para procurar comida, enquanto Jesus esperava no poço. Quando ele estava lá, chegou uma mulher samaritana para buscar água, sendo que era meio-dia, sabe? Estava muito quente. Então, as pessoas normalmente não iam buscar água nesse horário. Porém, essa mulher, ela não era bem vista pelas pessoas. Justamente porque mais para frente, se a gente prestar atenção na conversa dela com Jesus, a gente vê que ela já se casou 5 vezes e o homem com quem ela está morando não é marido dela. Então, as pessoas não viam ela de uma boa maneira, sabe? Justamente por isso, ela foi buscar água no poço nesse horário, para não encontrar ninguém. Mas mesmo que encontrasse, ela não ia esperar que as pessoas falassem com ela. Muito menos um judeu. Por isso que foi tão chocante o fato de Jesus conversar com ela, porque os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Séculos antes, a maioria dos judeus foi exilada da Babilônia por seus conquistadores, mas alguns judeus ficaram para trás e acabaram se casando com mulheres cananeias e formaram um novo povo, os samaritanos. Eles pegaram parte da religião judaica e parte da religião cananeia e formaram uma nova religião sincretista. Por isso, os judeus consideravam os samaritanos racionalmente inferiores, hereges. Logo, por mais que seja uma mistura com os cananeus, os samaritanos eram descendentes dos judeus. E é possível ver isso no verso 25, ainda do capítulo 4, quando a mulher samaritana fala, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, ela sabia um pouco das promessas, por mais que ela não compreendesse, por mais que ela não entendesse. Jesus ia para Galileia. Para chegar na Galileia, passou por Samaria. Então, os discípulos foram procurar comida e Jesus esperou no poço. Nesse poço, ele conversou com a mulher samaritana. História essa que muitos de nós já conhecemos, né? Ele pregou o evangelho para essa mulher. Ele apresentou a água da vida para ela. Ele mostrou que conhecia ela. Na conversa, como eu disse, ele fala que vá buscar o seu marido, mas ele já sabia que ela não tinha marido, ele já conhecia ela. Nessa conversa, a mulher fica, uau, ele me conhece. Ele sabe o que eu tenho feito, ele só pode ser o Messias. E a primeira reação dela, após receber esse evangelho, foi sair e pregar o evangelho, foi sair contando para todo mundo. Assim como a gente pode ver no verso 28 e 29. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Logo depois, chegam os discípulos e tem aquela conversa que a gente viu agora no começo. Mas eu queria ressaltar rapidinho a reação da mulher samaritana ao receber o evangelho. Aqui, ela tinha acabado de receber o evangelho. Ela tinha acabado de entender que a água da vida é Jesus. O único que preenche o nosso coração é Jesus. Ela tinha acabado de entender que no homem há um buraco do tamanho de Deus. E a primeira reação dela foi falar para todo mundo. Assim que ela recebeu esse evangelho, a primeira reação dela foi, olhem, esse homem, ele me conta tudo que eu tenho feito. Ele só pode ser o Messias. E essa reação dela é algo que a gente olha e a gente acha maravilhoso. Incomum, eu diria, fora do comum. Mas não deveria ser tão incomum assim. O homem,
ele foi criado para conhecer o Senhor, para se deleitar nele. Mas desde o Éden, quando nós somos separados de Deus, o homem se afastou dele. E isso é muito triste, porque nós somos criados para conhecer ele, só ele nos satisfaz. Então a reação dela é a reação de uma pessoa que encontrou esperança em Cristo. É a reação de uma pessoa que encontrou o sentido de viver. A reação de alguém que encheu o vazio que estava presente no seu coração. E ela quer compartilhar isso com as pessoas. Porque sem Cristo o homem fica vazio. Então, por que nós não reagimos assim? Sabe? Muitas vezes, na verdade, a gente age como os discípulos. Não que os discípulos estivessem errados em se preocupar com a comida. Mas sim que eles estavam preocupados com algo que era muito menor, comparado à obra para a qual Deus nos chamou. É um problema muito menor para a gente se preocupar, comparado a essa colheita que Jesus falou. Quantas vezes nós não agimos como os discípulos, nos preocupando com coisas que são tão menores? Nós fomos criados para conhecer o Senhor. Nós fomos criados para adorá-lo. E quando eu falo nós, eu não estou falando de mim que estou dando a palavra. Eu não estou falando de vocês que vêm aqui todo domingo. Eu não estou falando da galera que vem aqui toda quarta-feira. Eu estou falando do ser humano. O homem foi criado para conhecer o Senhor. O homem foi criado para adorá-lo. Os meus parentes foram criados para adorar a Deus. Os meus colegas da escola foram criados para adorar a Deus. Os seus colegas de trabalho foram criados para adorar a Deus. Os seus familiares foram criados para adorar a Deus. Aquele seu chefe foi criado para adorar a Deus. Ninguém está imune a isso. Mas ainda assim, tem gente que não o conhece. Tem gente que vive sem esperança. Que vive que vive com essa sede do Senhor. Ainda tem gente que vive com esse vazio. Um vazio que as coisas do mundo nunca vão preencher. Porque nós não fomos criados para as coisas desse mundo. Não fomos. Nós fomos criados para Ele. Vou dar um exemplo. Uma máquina de fazer pipoca, uma pipoqueira. Foi criada para fazer? Isso. Se você tentar fazer macarrão numa pipoqueira, não vai ser legal. Porque ela não foi criada para fazer macarrão, ela foi criada para fazer? Se você tentar fazer um suco numa pipoqueira, não vai dar certo. Porque ela não foi criada para fazer suco, ela foi criada para fazer pipoca. Assim como nós somos criados para conhecer o Senhor. Nós não fomos criados para trabalhar. Nós não fomos criados para estudar. Nós não fomos criados para treinar. Nós fomos criados para o Senhor. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para conhecê-lo, para se deleitar nele. Então, viver para trabalhar, viver para treinar, viver para estudar, nunca vai nos preencher. Nunca vai nos fazer felizes. Agora, pensem, só pensem. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem para essas coisas? Quantas pessoas vocês conhecem que buscam as felicidades nas coisas desse mundo? Buscam coisas que nunca vão satisfazer elas? Quantas pessoas vocês conhecem sem esperança? Quantas pessoas vocês conhecem que procuram sentido na vida porque ainda não sabem para que foram criadas? Quantas pessoas que vivem para trabalhar, vivem para estudar, vivem para festas? Quantas pessoas que nunca vão ser satisfeitas? Porque no coração do homem há um buraco do tamanho de Deus. Nada pode mudar isso. Só Ele nos preenche. E é isso o que realmente importa. É isso que realmente é importante. Conhecê-lo é o que realmente importa. Mas quantas vezes nós agimos como os discípulos, preocupados com coisas tão pequenas? Tão pequenas comparado àquilo que realmente importa. Então, voltando para o texto bíblico, depois da situação com a mulher samaritana, os discípulos se encontram com Jesus. E eles falam, mestre, o senhor precisa comer. Mestre, alguém já lhe trouxe comida? Mestre, o senhor tem que comer. Mas depois do que acabou de acontecer com a mulher samaritana, Jesus fala, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O que me é necessário é concluir a obra daquele que me enviou. Ele continua no 35.
Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Quando ele fala os campos estão prontos, os campos estão maduros, ele está falando das pessoas que estão prontas para ouvir o evangelho. Infelizmente, às vezes, muito mais prontas para ouvir do que nós estamos para falar. Quando ele fala da colheita, aqui ele está falando de uma colheita espiritual. Ele até fala com os discípulos, vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Porque quem plantou foram os antigos profetas. Até mesmo o próprio Jesus plantou essa semente, né? Então, os campos estão prontos. Mas os trabalhadores são tão poucos. Igreja, que sejamos como Jesus, que o nosso alimento seja concluir a missão para a qual Deus nos chamou. Que a gente possa priorizar realmente o reino de Deus. Porque o trabalho é muito. Os campos estão prontos, mas os trabalhadores estão tão poucos. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. A gente tem que parar de procrastinar para pregar o evangelho. A gente procrastina demais para pregar o evangelho. Isso é muito triste. Ai, não, Janine. Quando eu terminar a faculdade, que eu começar a trabalhar, dá para pregar o evangelho. Não. Quando eu me mudar, dá para pregar o evangelho. Quando eu tiver tempo, dá para pregar o evangelho. Não, gente. Quando eu for adulto, quando eu terminar esse negócio de escola, aí dá para pregar o evangelho. Não é assim, não. Sinto lhe informar. Não é assim. Não é daqui a 4 meses. Não é daqui a 1 semana. Não é daqui a 1 ano. É agora. Os campos estão prontos agora. Abram os olhos. Vejam os campos. Quando eu falo, não, depois disso, depois daquilo, eu vou pregar o evangelho. Eu só estou me enganando. Se eu não prego agora, o que é que vai me fazer pregar depois? Não é daqui a 4 meses. Não é daqui a 4 meses. É agora. Os campos estão brancos, mas cadê os trabalhadores? Na escola, a gente consegue pregar. Na faculdade, a gente consegue pregar. No trabalho, a gente consegue evangelizar. No jantar em família, a gente consegue pregar o evangelho. Simplesmente com o nosso comportamento. Simplesmente com o fato de mostrar Deus através das nossas atitudes. Simplesmente de você ser aquela pessoa que não se mete com fofoca no trabalho. Simplesmente você sendo aquela pessoa que não fala palavrão, porque isso não convém, porque isso não agrada o seu Deus. Simplesmente você sendo aquela pessoa na escola que não vai pegar cola, porque isso é errado. Isso não agrada o seu Deus. Ai, Janine, mas é mais fácil, tá? Mas é errado, eu não vou fazer isso. Isso é um testemunho. Isso é pregar o evangelho através das atitudes. Você ser aquela pessoa que não se envolve com briga. Você ser aquela pessoa que age diferente. Você ser aquela pessoa que se importa mais com o próximo do que consigo mesmo. Isso é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é a gente falar de Deus como a gente fala de um filme. Como a gente fala de uma série que a gente gosta. Então, eu e minha irmã, quando a gente vai falar de um livro que a gente gosta, a gente não fica, ai não, mas esse livro, ai não, mas esse capítulo, eu fico, Jamile, esse livro é muito bom, você tem que ver, porque o capítulo, o final, Jamile, você não vai acreditar, Jamile, o que acontece no final, Jamile, esse é o melhor livro que você vai ler, cara. Irmãos, por que a gente fala assim do livro que a gente gosta, do dorama que a gente gosta? Daquele jogo que a gente assistiu que foi empolgante. Por que a gente fala assim daquele desenho que a gente gosta? Gente que gosta de comida, fala diferente de comida. Por quê? Porque é algo que a gente conhece. É algo que a gente gosta. É algo que a gente domina, que a gente vai ter mais facilidade de falar daquilo porque a gente gosta. Mas por que a gente não tem essa mesma facilidade para falar daquele que a gente mais ama? Por que a gente não tem essa facilidade para falar daquele que é, ou pelo menos deveria ser, o amor de nossas vidas? Os campos estão prontos. Não dá mais para ter vergonha, não. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, porque tem um monte de gente por aí
buscando as coisas desse mundo para encontrar uma felicidade e ficando cada vez mais vazio. Um monte de gente por aí que a gente conhece, que não entende que foi criado para conhecer o Senhor e se deleitar nele. Uma pipoqueira que está tentando fazer suco. Por mais difícil que seja, gente, por mais frustrante que seja, os campos estão prontos. Não é fácil, não. Eu sei, não é fácil. Muitas vezes as pessoas nem ligam para o que a gente está falando. Mas a semente foi plantada. Temos que colocar o Senhor nos assuntos com a mesma facilidade que colocamos outras coisas. Por isso a gente tem que buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus para ter essa empolgação para falar dele. Nós temos que buscar a Deus para ter essa facilidade para falar dele, como a gente fala de coisas que a gente conhece, porque são coisas que a gente domina. E vai ser frustrante muitas vezes, mas é a nossa missão. É a missão que Jesus nos deu. E realmente, nós não vamos ver todos os frutos de imediato, mas a semente foi plantada e glória a Deus por isso. O importante é fazer a nossa parte. Por mais que a gente não veja os resultados, nós não podemos nos desanimar. Nós temos que orar, nós temos que ter fé, porque a semente está lá, porque você fez a sua parte. No verso 37 fala: assim é verdadeiro o ditado, um semeia, o outro colhe. Talvez você plante algo que outra pessoa vai colher. Talvez você colha algo que alguém já plantou há muito tempo. E glória a Deus por isso. Mas nós não podemos ficar parados. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos fazer a nossa parte, porque os campos estão prontos e os trabalhadores somos nós. Essa missão é nossa. Essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é de cada um que está aqui. E quando eu falo missão, eu não estou falando, vá para casa, faça uma mochila, bote nas costas e vá embora. Não. Eu estou falando, os campos estão prontos. Quando eu falo os campos, eu estou falando da sua esquina até a China. Nós não precisamos ir muito longe para encontrar alguém que não conhece o Senhor. Infelizmente, quem nos dera se para encontrar alguém que não conhece o Senhor, só tendo que ir muito longe. Mas não é assim. No seu prédio, na sua rua, você vai encontrar alguém que precisa da esperança em Cristo, que a gente já tem. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é Cristo? Esse homem, ele me conhece. Ele só pode ser Cristo. Esse homem conhece cada um que está aqui. Cada um que está aqui. Esse homem morreu por cada um que está aqui. Esse homem ressuscitou por cada um que está aqui. Hoje ele se faz presente em nós. O véu se rompeu. Hoje a gente tem liberdade para adorá-lo. Hoje o pessoal do louvor estava aqui, glorificando o Senhor, adorando através da música. O pessoal do ofertório, o pessoal da recepção, adorando o Senhor através do serviço. A gente tem liberdade para conhecê-lo, para se deleitar nele. Mas nem todo mundo conhece. Nós fomos criados para isso, mas nem todo mundo conhece. E a gente não precisa ir muito longe para perceber isso. Às vezes, você só precisa atravessar a rua e ir até a esquina. E eu acho que muitas vezes a gente esquece o quão grande é a nossa obrigação. Eu acho que muitas vezes a gente esquece o quão importante é a missão que Jesus nos confiou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós temos que fazer isso, irmãos, por amor a Deus, de obedecer a sua ordem, de glorificá-lo. E temos que fazer isso também por amor ao próximo, por amor suficiente para entender que ele foi criado para conhecer o Senhor.
Entender que ele, no coração dele, é um buraco do tamanho de Deus. Amou o suficiente para querer compartilhar a melhor notícia de nossas vidas. Amou o suficiente para não ter vergonha de falar do Evangelho. Amou o suficiente para amar o próximo como a si mesmo. Mas talvez a gente já tenha se acostumado com isso. A gente escuta esses versículos toda semana, a gente escuta a palavra do Senhor toda semana. Talvez a gente tenha se acomodado. Talvez a gente tenha se acostumado com coisas que são extraordinárias. Mas a gente se acomodou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós já nos acostumamos com esse versículo. Mas eu vou falar de novo. Só para a gente conseguir entender quão extraordinário isso é. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos, amém? Nós temos esperança. Nós temos esperança em uma vida sem dor, em uma vida sem doença, em uma vida sem pecado, em uma vida perfeita, em uma vida sem tristeza. Nós podemos morrer, porque para nós a morte é só o começo. Para nós a morte é só o começo de uma vida eterna com o Senhor. Nós podemos morrer, porque para nós isso é uma esperança. Nós podemos morrer. Mas tem um monte de gente por aí que não pode. Nós podemos morrer, mas tem um monte de gente que a gente conhece que não tem essa esperança na morte como nós. E o que é que nós vamos fazer com isso? Eu quero que vocês pensem agora em pessoas que vocês podem olhar e dizer: caramba, eu posso morrer, mas essa pessoa não pode. Eu posso morrer, mas os meus amigos da escola não podem morrer. Eu posso morrer, mas a minha tia não pode morrer. Eu posso morrer, mas os meus colegas de trabalho, eles não podem morrer. Eu posso morrer, mas o meu chefe não pode morrer. E o que é que eu vou fazer com isso? E o que é que a gente vai fazer com isso? E o que é que a IEB vai fazer com isso? A gente não precisa ir muito longe para cumprir essa missão. Os campos estão prontos. E os trabalhadores somos nós. Tem uma coisa muito legal que a gente faz na UA, todo culto. É momento de oração. Depois do louvor, a gente faz um momento de oração. Aí a gente ora por diversos pedidos. Pedidos pelo mundo, pedidos pelo Brasil, pedidos por missionários. E tem um que é muito legal. Eu diria que é o meu favorito. É o cartão alvo de oração. Nesse cartão, aqui atrás, nem todo mundo vai conseguir ver, mas tem 5 linhas para escrever o nome de 5 pessoas que a gente conhece. Pessoas que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso cotidiano, mas que não conhecem o Evangelho. E a gente deve orar por elas, toda semana. Tem até os pedidos aqui, eu vou ler. Para que o Senhor prepare o coração das pessoas para receber o Evangelho. Para que o Senhor conceda oportunidade e poder para anunciar o Evangelho a elas. Para que o Senhor convença as pessoas da necessidade de arrependimento e fé em Jesus. Gente, isso aqui é missão. Orar por essas pessoas e ser intencional com elas durante a semana é missão. Você não precisa ir muito longe para pregar o Evangelho. Se você foi chamado para ir, amém. Se você vai, glória a Deus por isso, porque tem um monte de gente por aí que vive sem esperança. Um monte de gente por aí que não tem liberdade para glorificar a Deus publicamente. Um monte de gente por aí que anseia o Senhor sem nem mesmo conhecê-lo. Se você vai, glória a Deus. Mas se você está aqui, não é porque a gente está aqui que não é para a gente fazer nada, não. Isso aqui é missão. Por favor, preguem. É nossa obrigação.
É nossa obrigação individual, é nossa obrigação como igreja. Pregar o evangelho por amor a Deus, de obedecer a sua ordem e por amor ao próximo, de se colocar no lugar dele, de entender, eu posso morrer. Essa pessoa não. E o que é que eu vou fazer com isso? Os campos estão prontos. O trabalho é muito, mas os trabalhadores são poucos. Muitos são os membros, mas poucos são os ceifeiros. Nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar, é nossa obrigação. Não é daqui a 1 ano, não é daqui a 4 meses. É agora. Eu posso morrer. Tem um monte de gente lá fora que não pode. O que é que a IEB vai fazer com isso? Um monte de gente que foi criada para conhecer o Senhor, para se deleitar nele, mas está buscando em outras coisas. Pessoas que nunca vão ser satisfeitas se não encontrarem Jesus. Pessoas que precisam de Cristo, porque só Ele nos preenche. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue?